Eu sou o professor Raimundo Nonato, de França Fonseca. Estou aqui para nós praticarmos a nossa primeira aula. Nesta primeira aula, vamos falar sobre a importância de refletir a respeito da comunicação. Inicialmente, vamos à definição do que é comunicação. A palavra comunicação é uma palavra de origem romana, ou seja, da língua latina, da expressão comunicatio. Comunicatio significa o quê? Significa partilhar com o outro aquilo que estava na minha ideia, ou seja, eu materializo aquilo que era apenas pensamento para transmitir ao outro. Enquanto eu faço isso, me encontro na condição de emissor, e aquele que recebe a minha mensagem dentro do processo comunicativo é o receptor. Sendo feita essa interação, ao ele compreender aquilo que eu passei para ele passa a ser automaticamente um novo emissor. E eu passarei a ser, a partir da resposta que ele me dá, um novo receptor. Então você já sabe que a comunicação é algo bastante dinâmico. Ela necessita de alguns elementos que são essenciais. Os básicos elementos são o emissor e o receptor. No meio do caminho, existe algo que nós chamamos de mensagem. E essa mensagem é passada por meio de um código. Esse código, no caso, como estamos fazendo aqui, é língua portuguesa. E o canal? O canal é todo qualquer instrumento utilizado para que a mensagem saia do emissor e chegue ao receptor de maneira clara, evitando aquilo que nós chamamos de ruído. E o que é o ruído? O ruído nada mais é do que tudo aquilo que impossibilita de o receptor compreender a mensagem passada pelo emissor. Então, dentro do processo de comunicação, existem esses elementos. Vamos revê-los. Emissor, receptor. No meio do caminho, na interação comunicativa, a mensagem. O código, que é o instrumento utilizado para dizer aquilo que se precisa dizer, que pode ser verbal ou não verbal. Sendo verbal, é o idioma, a língua. Sendo não verbal, pode ser imagem, som, odor, qualquer coisa que possa ser assimilada por alguns dos nossos atributos de recepção de informação. Este aí é o esquema da comunicação. Bom, dentro do processo de comunicação, nós temos que atentar para o quê? Para a idoneidade ou clareza daquilo que vai ser transmitido. Porque se não houver clareza naquilo que se transmite, quem recebe a informação não consegue decodificá-la. E não conseguindo decodificá-la, não pode dar a resposta. Tenha em mente o seguinte: se não há entendimento por parte do receptor e ele não pode dar a resposta para o inicial, o emissor, isso foi apenas uma informação. A informação não é comunicação. A informação é apenas expressão. Para que a expressão se torne comunicação, é necessário que haja essa interação. Você talvez já tenha ouvido falar de um filme intitulado O Náufrago, em que aquele homem que está na ilha começa a se sentir triste, vazio por não ter com quem se comunicar. Então ele apanha uma bola de vôlei que chegou até a ilha com ele depois do naufrágio e denomina de Senhor Wilson. Então ele fala com aquela bola de vôlei como se estivesse falando com um ser humano vivo. E ele mesmo dá as respostas, porque ele imagina que respostas aquele senhor Wilson, entre aspas, poderia dar a ele. Este é um exemplo de que o ser humano, quando para de se comunicar, ele deixa de evoluir. E ele fica, então, como que perdido dentro do seu espaço. Por isso é necessária a interação comunicativa. Note também que, dentro do processo de comunicação, existem as chamadas funções da linguagem. Que funções são essas? São todos os recursos que se podem utilizar para que a mensagem seja bem compreendida. A primeira delas é a função referencial. E o que é a função referencial? A função referencial é uma série de dados a respeito de algo ou alguém para que aqueles que mantiverem contato com aquela informação tenham clareza a respeito de quem é ou o que é, qual a função, para que serve e quais são os pormenores que poderão ser aproveitados daquela pessoa, daquele ser ou daquele objeto. A segunda função da linguagem é a função conativa. Essa palavra conativa vem do latim conatio ou conácio, que significa coação. É o ato de coagir. Quem precisa utilizar essa função?
as pessoas que trabalham com o público e que precisam convencer o público a respeito de algo. A minha função como professor exige que eu utilize a coação, ou seja, a função conativa. Eu tenho de mostrar para vocês uma série de dados e convencê-los a respeito da validade desses dados. Um vendedor de loja, um vendedor de carros, ele precisa convencer o cliente de que adquirir aquele produto vai ser algo proveitoso. A terceira função é a função emotiva. E ela está presente em todas as outras. Por quê? Porque ao emissor passar a mensagem, ele quer fazer com que aquele que a recebe seja motivado, ou seja, se emocione, seja constrangido a partir daquilo, para que ele compreenda aquilo que foi transmitido. A quarta função é a função poética. Essa função é muito utilizada por pessoas que trabalham com literatura, por exemplo, que fazem poemas, pessoas que trabalham com o teatro e precisam colocar no texto dados que vão fazer com que o público seja comovido. Temos a função metalinguística também. A função metalinguística, ela significa o quê? Significa que algo pode ser compreendido a partir dele mesmo. Quer um exemplo? O dicionário. O dicionário é um livro que contém palavras que são definidas por palavras. Se eu fosse assistir a uma peça teatral em que se mostrasse como se produz teatro, eu diria que aquela peça teatral é metalinguística. Ao assistir a um filme que mostra como se produzem filmes em Hollywood, na Cinecittà, na Itália, ou nas grandes produtoras de cinema, como na Índia, na China também, eu estaria assistindo a um filme metalinguístico. A função metalinguística é nesse sentido aí. Bem, além de nós vermos as funções da comunicação, nós temos que ver também os sentidos da comunicação, né? Quais são os sentidos? Há o sentido que é estrito, ou seja, direto, que é chamado de sentido real ou denotativo. Se eu digo, preciso comprar uma manga na feira, manga está nesta citação no sentido denotativo ou real, porque é a fruta manga. Mas se eu digo que José manga daquilo que Antônio faz, eu estou colocando a palavra manga numa forma verbal para significar zombar, rir, fazer troça, ou seja, ela já passa a ter um outro sentido. Que sentido é esse? O sentido figurado, o sentido conotativo. Nós estamos mergulhados no nosso dia a dia num mar de informações. Nós precisamos filtrá-las para depois assimilá-las e, assimilando-as, colocá-las em prática. Isso faz com que nós sejamos mais bem-sucedidos dentro do processo de comunicação. A comunicação, queridos, é algo fundamental. E nós que estamos vivendo no mundo acadêmico, precisamos nos apropriar dela com mais clareza. Porque comunicar, todos sabem comunicar. Mas comunicar-se com consciência daquilo que se está fazendo é um privilégio que poucos têm. E esperamos que você, ao longo desta primeira parte, que constitui a nossa primeira aula, tenha mais clareza a respeito da importância disto. Eu vou aguardar você na próxima aula. Espero que você tenha gostado das informações que foram passadas para você aqui e que faça bom uso delas.